Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como modifiquei a luneta SV28 para permitir o uso de oculares padrão 1.25 polegadas. Primeiramente, você vai precisar remover a ocular original. Para isso, remova esse pequeno parafuso e desrosqueie a ocular no sentido anti-horário. Depois vai precisar escolher qual lente Barlow vai utilizar. Encaixa num suporte interno e o mesmo é cuidadosamente encaixado na luneta. Agora você só precisa de um adaptador de fixação para ocular 1.25 polegadas e a luneta já está modificada. Bem, foi uma explicação resumida, talvez seja suficiente para alguns. Se você ficou com dúvidas, quer saber como cheguei nessa solução, quais oculares testei e várias outras coisas, então continue assistindo que tenho muito mais informações para passar. Ao longo do vídeo vou mostrar algumas observações, explicar vantagens e desvantagens e também refletir sobre esse contexto a fim de ajudar vocês a decidirem se vale a pena ou não essa modificação. Vale ressaltar que não sou especialista, logo é bem possível que eu passe alguma informação errônea ou que você encontre métodos melhores pela internet. Para quem ainda não conhece essa luneta, vou deixar na descrição o vídeo da análise que fiz. É uma luneta com bom custo-benefício, mas sempre tem aquele entusiasta que quer espremer o equipamento a fim de extrair mais qualidade. O vídeo também será útil se, futuramente, a ocular da sua luneta seja danificada e não consiga a peça de reposição. Para começar o assunto, tem um esclarecimento inicial sobre a luneta SV28 da marca SVBONY. Caso não saiba, existem dois modelos. O meu é o antigo, e não permite a troca de oculares. Há também um modelo mais novo, chamado pela própria fabricante de SV28 Plus, possuindo algumas melhorias e a capacidade de troca de oculares, apesar de eu não ter visto testes até o momento. Explicada essa distinção, o restante do vídeo falarei somente da modificação no modelo antigo. Para ajudar na diferenciação, o modelo antigo possui uma rosca na parte onde a ocular é encaixada. Além disso, essa minha é a versão com lente objetiva de 70mm. Ou seja, as dimensões das peças relevantes para a modificação podem não serem as mesmas para as versões de 60 ou 50mm. Acho interessante explicar o básico de ocular, peça essencial para telescópios, mas pouco falado em equipamentos fechados como uma luneta. A função da ocular no equipamento óptico é fazer a ampliação da imagem para níveis adequados à nossa pupila. Podem ser uma ou um conjunto de lentes, e é nela que aproximamos o olho. São vendidas em diversas faixas de preço, desde as mais baratas em torno de R$50 até as caras que facilmente ultrapassam R$1.000. As principais características para justificar essa variação de preço são padrão do barril, conjunto das lentes, qualidade das lentes, campo de visão e distância focal. Para nos dar bagagem na modificação, vou explicar agora somente duas dessas características. A primeira é sobre o barril. Nesse vídeo focarei nas oculares que possuem barril com diâmetro de 1.25 polegadas, padrão mais popular no mercado de telescópios. Existem barris menores, comumente usados em telescópios baratos ou antigos, e também existem oculares com barris de 2 polegadas, porém são caras e associadas a equipamentos de primeira linha, o que definitivamente não é o caso da luneta SV28. A segunda característica que vai nos dar bagagem para continuar é a distância focal do ocular. É uma informação numérica e nos diz, indiretamente, o quanto de ampliação teremos no telescópio. Pela fórmula, a ampliação é calculada dividindo a distância focal do equipamento pela distância focal da ocular. Lembrando que a distância focal do equipamento é um valor fixo e definido pela lente objetiva do mesmo. Já as oculares, podemos trocar para obter diferentes ampliações em diferentes cenários. Vou mostrar agora os procedimentos que fiz tentando descobrir como modificar a luneta SV28. O primeiro passo foi remover a ocular padrão do equipamento. Há um pequeno parafuso nessa peça da luneta. Ao removê-lo, conseguimos desrosquear a ocular no sentido anti-horário.
Certifique-se de rosquear o parafuso de volta para não atrapalhar a rosca ao lado. Aliás, está na hora de darmos nomes aos protagonistas. Essa rosca possui diâmetro de 42 mm, passo de 0,75 mm e é do tipo macho. De agora em diante, vamos chamá-la de rosca M42. Voltando, acabei de remover o colar original. Veja essa foto mostrando como são as coisas internamente. Confirme se a minha luneta SV28 aparenta ter as mesmas dimensões internas do que a de vocês. Infelizmente, o barril do ocular 1.25 polegadas não cabe nesse buraco. Entretanto, se encostarmos a nova ocular na luneta e irmos ajustando o focalizador, vamos obter uma imagem focalizada? Para fazer esse teste, já possui algumas oculares que utilizo em outro telescópio. São oculares de 40 mm, 32, 23 e 6 mm. Lembrando que quanto maior essa numeração, no meu caso de 40, menor é a ampliação aplicada. Como não entendo do assunto, fiz o teste em todos os oculares. O que pude notar é que, ao ajustarmos o foco até o limite, chegamos ao ponto da imagem ficar quase focada. Se eu distanciasse o ocular e repetisse o teste, o resultado piorava. Então cheguei à conclusão que a nova ocular precisava ser enfiada mais para dentro. Porém, o diâmetro desse buraco era menor do que o do barril. Então tive a ideia de remover o barril do ocular, que é rosqueável, e dessa forma consegui aproximar mais ainda o ocular. Para minha surpresa, agora todos os oculares funcionaram com essa artimanha. Logo, respondendo minha pergunta inicial, sim, é possível utilizar oculares 1.25 polegada na luneta SV28. Porém, temos que resolver dois problemas. Primeiro, descobrir uma maneira de aumentar a distância focal da luneta para alcançar as novas oculares. Segundo, achar uma forma prática de prender a ocular na luneta. Para resolver o problema da distância focal da luneta, e sem entrar em muitos detalhes técnicos, tive que recorrer à minha coleção de lentes que guardo para projetos caseiros. Separo as lentes em tipos positivas e negativas. No caso, precisamos de uma lente negativa para aumentar a distância focal do equipamento. Poucos milímetros que alongarmos já vai ser suficiente. Com o suporte caseiro, testei as lentes negativas e todas funcionaram. Daqui a pouco apresento uma solução feita com impressora 3D, mas para agora vamos nomeá-lo de suporte interno. Voltando, a qualidade, ampliação e aberração variava, mas todas essas lentes negativas aumentavam a distância focal da luneta. Obviamente, não espero que vocês tenham lentes guardadas no guarda-roupa. Então fui atrás de opções comerciais e achei as lentes Barlow. Muito provavelmente, quem possui telescópio tem ou conhece essa tal de lente Barlow. Ao acoplarmos ela no telescópio, junto com o ocular, permite que a imagem seja ampliada mais ainda. Em outras palavras, a lente Barlow aumenta a distância focal do equipamento. Vocês encontram Barlows em várias faixas de preços e qualidade. Outra característica na hora da compra é o quanto a lente Barlow promete ampliar. 2 vezes, 3 vezes ou 5 vezes. Tenho algumas delas e, como podem ver, o material e o formato também podem diferir. Focando no suporte interno, o que nos importa no momento é somente a lente em si, então removi todas para testar e medir os tamanhos. Comprei as mais baratas, inclusive uma com plástico externamente ao invés de alumínio, e todas compatíveis com oculares 1.25 polegadas. O que recomendo e acho que vai funcionar para a maioria é utilizar uma lente Barlow 2x no suporte interno. Assim, a ampliação mínima vai ficar em algo próximo aos 20x e você pode ir ampliando mais ainda. Um ponto a ser notado aqui é que, embora algo em torno de 20 seja menor que os 25, a imagem a 20x tende a ser mais clara e agradável. Agora precisamos resolver outro problema. Como fixar a nova ocular na luneta? Lembra daquela rosca M42 que mencionei agora há pouco? Vamos utilizá-la para acoplar o que chamo de adaptador de fixação. Isto é, as soluções que eu encontrei utilizam aquela rosca. Escolha a opção que faça mais sentido para você, tanto funcional quanto de custo.
A primeira opção de adaptador de fixação é este aqui. De um lado há uma rosca M42 de passo 0.75, porém é do tipo fêmea e rosqueia perfeitamente na luneta. O bocal do outro lado é justamente uma entrada de barril 1.25 polegadas, permitindo o encaixe de oculares e outros acessórios. É uma peça feita em alumínio e esse modelo em específico paguei barato pela simplicidade do aperto, tendo apenas um parafuso. O importante aqui é a altura da peça. Medindo na régua, temos uma altura de 35 mm. Agora vejam essa outra. É o mesmo modelo de peça, porém fiz um corte para diminuir a altura para 20 mm. Para explicar o porquê disso, vamos lembrar que agora há pouco eu disse que no suporte interno, aquele onde colocamos a lente Barlow, temos opções comerciais de 2x, 3x ou 5x de aumento. Eu utilizo Barlow 2x nesse suporte interno. Nessa configuração, a distância focal da luneta é pouco aumentada, então é necessário que o barril da ocular esteja praticamente encostado na luneta. Ao compararmos, vemos que o barril fica bem mais distante no adaptador sem corte. Isso já é suficiente para que a imagem nunca fique focada, somente um quase foco. Já se utilizarmos lentes Barlow de 3x ou 5x no suporte interno, como a distância focal é maior, o problema não ocorre. O empecilho dessas duas últimas lentes no suporte interno, para mim, é que não conseguimos acessar ampliações próximas de 20x, pois o mínimo já está lá em torno dos 30x. Vou deixar na descrição um vídeo onde mostro como cortei, as dificuldades e atenções que devemos ter se formos cortar esse adaptador barato. O que eu queria mesmo é esse outro modelo de adaptador de fixação, já com altura boa se formos utilizar uma Barlow 2x no suporte interno. Porém, o preço achei um pouco salgado considerando a simplicidade da peça. Aliás, existem outros modelos com tipos de aperto mais eficazes, porém mantendo a função básica de interligar uma rosca M42 a um barril 1.25 polegadas. Para a segunda opção, tive que aumentar meu nível de criatividade para mais de 8.000. O miserável é um gênio! Lembra agora há pouco quando mostrei as Barlows que tenho? Pois então, algumas delas têm partes desrosqueáveis. Esse pedaço em específico possui uma rosca M42 por 0.75, a mesma especificação da luneta SV28. Pesquisando bastante, encontrei um anel com rosca fêmea na especificação M42 por 0.75. Para nós, ele vai servir justamente para rosquearmos na luneta e depois rosquear aquela peça da Barlow nele. Esse que comprei é de alumínio e tem espessura de 6 mm. Funciona. Como era bem barato e eu só queria testar essa opção, acabei comprando esse mesmo. Mas o ideal seria de espessura maior para termos mais roscas disponíveis. Como terceira opção, acabei partindo para uma solução caseira. Confesso que não vale muito a pena no caso da luneta SV28, pois as outras opções são mais eficazes e com preços acessíveis na minha opinião. Ainda assim, fiz esse adaptador de fixação caseiro só para mostrar a ideia. Pode não valer a pena na SV28, mas em outro equipamento sem rosca talvez o caseiro seja a única solução. Agora que já temos um suporte interno para acomodar uma lente Barlow de nossa escolha e também temos um adaptador de fixação para ocular 1.25 polegadas, já podemos começar com as observações práticas. Como várias peças estão envolvidas, somado à dificuldade envolvendo celular e adaptadores, vou mostrar somente registros básicos. Os aspectos que irei focar são ampliação, campo de visão e aberração cromática. Outro aspecto que eu deveria focar é a nitidez, porém as gravações com celular não ajudam na hora da comparação. O que posso falar sobre isso é que muito provavelmente qualquer ocular comercial vai fornecer melhor nitidez do que a ocular original. Não será uma melhora gritante, e vai depender da qualidade das novas lentes. Agora, testando o aspecto da ampliação, vamos ver
como as oculares funcionam na prática, começando com fotos usando a ocular original. Agora modificada com suporte interno de 2x, um registro com ocular Plössl de 32mm, um com uma Plössl de 6mm. E agora combinando uma Plössl de 32mm acoplada a uma Barlow de 5x. Para quem desconhece, adicionar Barlow na configuração é outra forma de aumentarmos a ampliação. Agora, alterando o suporte interno para 5x, também vai aumentar a ampliação se comparado ao 2x. Porém, não é um procedimento prático e recomendo que o encarem como uma escolha inicial. Agora, um registro da Plössl de 32mm com 5x internamente, e outro da Plössl de 6mm. Só por curiosidade, fiz um registro utilizando o monóculo SV49 da SVBONY. Não é o foco no momento, mas nota-se que quanto maior a ampliação, menor é a qualidade. Comparando os registros, nota-se que utilizando 2x internamente e ocular de 32mm, temos uma ampliação menor que os 25x da ocular original. Dá para diminuir a ampliação um pouco mais se utilizarmos uma ocular de 40mm, porém esta é pouco popular e pode não funcionar corretamente em alguns telescópios. Também há uma terceira maneira de diminuir a ampliação mais ainda, porém terá que ser assunto de outro vídeo. Agora, indo para o lado oposto, vemos que a ampliação em 75x original é ultrapassada em dois cenários quando utilizamos 2x no suporte interno. Porém, nem tudo é ampliação. Outro aspecto que considero importante é o campo de visão, especificação que nos diz qual é a extensão de espaço da nossa observação. Para comparar, tenho essa outra ocular de 23mm que tem 62 graus de campo de visão. Já na ocular original, não fui totalmente justo e acabei comparando com a ampliação de 25x, ligeiramente menor. Como podem ver nos registros sobrepostos, a ocular de 23mm tem um campo de visão consideravelmente maior que a ocular original de 25x. Cada tipo de ocular fornece seu campo de visão. Por exemplo, a Ultra Wide Angle possui campo de visão de 68 graus. Na ocular original da SV28, temos um campo de visão bem reduzido, cerca de 45 graus, e que acaba sendo motivo de muita reclamação. Muito provavelmente há uma perda de qualidade nas bordas da imagem, porém, para minha percepção e se tratando de uma luneta de entrada, está tudo bem. Por fim, vou falar um pouco da aberração cromática. Com a ocular original, dependendo do alvo, há aberração cromática puxado tanto para o verde quanto para o roxo. Já nas oculares que testei, notei a aberração cromática num grau menor e puxado para o roxo. Saiba que ter muito ou pouco desse tipo de aberração está diretamente ligado à quantidade e qualidade das lentes envolvidas. Barlows e oculares com tratamento para corrigir a aberração cromática vão custar mais caro, o que talvez não valha a pena para usar numa luneta barata. Porém, em se tratando de oculares 1.25 polegadas, há uma solução que diminui drasticamente esse problema. Apresento-lhes os filtros de oculares. Esses que tenho são coloridos e, segundo o anúncio, cada um serve para destacar algum aspecto dos astros noturnos. Por enquanto, os que me serviram foram os filtros verde, amarelo e laranja. Para usá-los, basta rosquear no barril da ocular e fazer a observação normalmente. Com eles, além da mudança na coloração, diminui-se drasticamente a aberração cromática. Existem no mercado filtros com outras finalidades. Por exemplo, o filtro ND é usado para diminuir aquele brilho excessivo da Lua. Já o filtro CLS diminui a poluição luminosa das cidades. Esses coloridos que tenho, ainda quero testar em observações terrestres e ver se serve para destacar cores. Por exemplo, talvez alguém que pratique tiro ao alvo possa utilizá-los para destacar os buracos das balas. Agora vou fazer algumas considerações, inclusive relativo a vantagens e desvantagens. Primeiro, ao abrirmos a luneta, estamos não só perdendo a garantia, como também a proteção de impermeabilidade. Para piorar, o risco de danificar o equipamento é constante. Após a modificação, não se esqueça de tampar a luneta a fim de evitar o acúmulo de poeira. Aliás,
Antes de modificar, considere comprar outra luneta mais potente ou até mesmo telescópio. Uma abordagem que faz sentido para mim é: se pretende comprar um telescópio caro futuramente, pode ir comprando os oculares agora e ir usando na sua luneta modificada. Quando conseguir comprar o telescópio, vai utilizar as mesmas oculares, a menos que seja um telescópio muito grande com padrão de 2 polegadas. Se for modificar, a maior desvantagem para mim foi a perda da praticidade que a ocular com zoom oferece. Isso fica evidente quando observamos algum planeta. O comum é usarmos uma ocular de pouca ampliação somente para encontrar o planeta, depois travamos na posição e trocamos para uma ocular de maior ampliação. Porém, se não tiver um sistema com ótima estabilidade física, provavelmente vai perder o astro do campo de visão. E encontrá-lo novamente com essa ocular de grande ampliação será uma tarefa difícil e muito frustrante. Em alvos como a Lua ou algo terrestre, o problema ocorre, porém de uma forma aceitável para mim. Agora, falando dos benefícios que a modificação pode proporcionar, dependendo da ocular. Maior campo de visão, porém preciso testar se existe alguma limitação. Maior qualidade da imagem no geral, poder acessar ampliações menores e maiores que a ocular original oferece, e por fim, permite o uso de filtros para oculares. Nesse ponto já passei bastante informação e você resolveu modificar a sua luneta. Ou então, não vai modificar, mas ficou interessado em algum produto que mencionei. Para facilitar, organizei os links dos produtos em uma planilha online. O link da mesma você encontra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Deixei o mais claro que consegui. Em caso de dúvida, passe o mouse sobre a coluna Observação para mostrar a imagem do produto. Para comprar, passe o mouse sobre a terceira coluna e clique no link para ser redirecionado à página do produto no site AliExpress. Outra coisa que fiz para facilitar foi esse suporte interno com impressora 3B. Fiz nas medidas das lentes Barlow que comprei e ele se encaixa corretamente na minha SV28 de 70mm. Para quem não quiser lidar com suporte caseiro, vou deixar na descrição o vídeo mostrando os detalhes da peça. Lá você encontra as medidas e links das lentes, detalhes da peça e também informações de como adquirir. Bem, o vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, comentem. Obrigado por assistir e até a próxima.